Interlúdios 3 no fogo. Fazia muito tempo que Taravangian suspeitava de que não teria um funeral. O diagrama não dissera exatamente isso, mas também não falara o contrário. Além disso, quanto mais progrediam, menos preciso o diagrama se tornava. Contudo, havia escolhido aquele caminho e sabia que não era do tipo que conduzia a uma morte pacífica, cercado pela família. Era o tipo de caminho que conduzia à floresta escura, cheio de perigos. Sua meta nunca fora emergir do outro lado ileso. Sempre fora apenas realizar seu objetivo antes que morresse. E ele conseguiu. Sua cidade, sua família, seu povo, eles estariam em segurança. Havia feito um acordo com o inimigo que garantia que Carbrant sobreviveria à destruição vindoura. Aquele sempre havia sido seu final. Só isso. Dizer a si mesmo algo diferente era um tanto tolo quanto perigoso. Então, o dia chegou. O dia em que mandou seus amigos embora. Taravangian havia acendido o fogo da lareira nos seus aposentos em um retiro. Uma lareira de verdade, com lenha de verdade, dançando com esplenos de chama. Sua pira. Seus amigos se reuniram para a despedida. Recentemente, haviam passado mais e mais tempo longe em Carbrant para fazer com que sua derradeira partida parecesse menos suspeita. Fizeram parecer que eles eram necessários para ajudar a governar a cidade, já que Taravangian estava concentrada em Jaqueved. Mas naquele dia, eles estavam todos ali. Uma última vez. A Drotagia, naturalmente, manteve sua compostura enquanto ele a abraçava. Ela sempre fora mais forte. Embora Taravangian estivesse moderadamente inteligente naquele momento, mesmo assim foi tomado pela emoção quando se separaram. Dei minhas lembranças a Savra Haliden e meus netos. Se eles perguntarem, digam que eu me perdi no final e me tornei irracional, pediu Taravangian. Isso não vai fazer Savre sofrer mais? Saber que o pai está aprisionado entre inimigos, senil e confuso? Indagou a Drotagia. Não, minha garota não é assim. Você não a conhece como eu. Diga a ela que eu estava cantando da última vez que me viu. Isso vai consolá-la. Ele apertou os pulsos de Adrotagia enquanto ela segurava o dele. Que sorte ter tido uma amiga durante... raios. 73 anos? Assim será feito, Varco. E o diagrama? Perguntou ela. Ele havia prometido a Adrotagia uma última confirmação. Taravangian soltou os pulsos dela, então caminhou até a janela, passando por Mral. O enorme guarda-costas estava chorando, abençoado fosse. Mais tarde naquele dia, Taravangian partiria para Azir com Dalinar e Jasna. Logo depois, os exércitos dele, seguindo as ordens de Odion, trairiam seus aliados e trocariam de lado. Era uma sentença de morte para Taravangian, que seria deixado cercado pelos inimigos. Ele estava levando um exército do tamanho certo para deixar Dalinar e os outros monarcas tranquilos. Grande o bastante para convencê-los de que Taravangian estava comprometido, mas pequeno o suficiente para permitir que ele fosse capturado no caso de uma traição. Era um movimento calculado da parte de Odion. Que monarca tão poderoso se permitiria ficar tão vulnerável? Sentindo-se cansado, Taravangian repousou as mãos idosas sobre o parapeito de pedra da janela do seu quarto na torre. Havia pedido aposentos com vista para o sul, onde aquilo tudo começara com um pedido à guardiã da noite. Naquele momento, suspeitava de que sua dádiva havia sido escolhida por alguém mais grandioso do que aquele antigo espreno. O diagrama serviu a seu propósito. Nós protegemos Carbrant. Nós cumprimos o diagrama, disse Taravangian.
O livro e a organização de mesmo nome eram apenas ferramentas. Está na hora de debandar, desmontar nossos hospitais secretos, entregar nossos soldados para a guarda da cidade. Se houver quaisquer membros de cargos intermediários que você acha que sabem demais, dê a eles uma missão secreta, bem demorada, a ser cumprida bem longe da civilização. Danlan tem que estar entre os primeiros desse grupo. Quanto a Deugo, Malata e outros que são úteis demais para serem desperdiçados, acho que vão aceitar a verdade. Nós cumprimos nossa meta. Carbrandt estará segura, declarou ele olhando para suas mãos envelhecidas. Rugas como cicatrizes para cada vida que havia tomado. Diga-lhes que não há nada mais patético do que uma ferramenta sem utilidade. Não vamos simplesmente inventar outro trabalho para nossa organização. Precisamos permitir que aquilo que serviu seu propósito morra. Até aí, tudo bem, disse Mal, dando um passo à frente e cruzando os braços, como se não estivesse chorando pouco antes. Mas você ainda é nosso rei. Não vamos deixá-lo. Vamos sim, retrucou a Drotagia baixinho. Mas Vargo está sob suspeita do espinho negro, explicou a Drotagia. Não terá permissão de partir, não agora. E se ele conseguir partir, será caçado quando a traição acontecer. Nós, por outro lado, podemos fugir e ser ignorados. Sem ele, Carbrandt estará segura. Essa sempre foi a intenção, Mral, disse Taravangian, ainda olhando para as montanhas. Eu sou o pináculo que atrai o relâmpago. Eu sou o portador dos nossos pecados. Carbrandt poderá se distanciar de mim quando nossos exércitos em Jaqueved se voltarem contra os aletianos. Os grãos príncipes verenos estão ansiosos e sedentos de sangue. Todos eles receberam promessas dos moldados. Vão perpetuar a luta, acreditando que serão favorecidos quando as forças de Odion vencerem. Você está sendo jogado fora, protestou Mral. Depois de tudo que fez, Odion vai desperdiçá-lo? Pelo menos vá para Jaqueved. Claro que Mral não entendia. Tudo bem. Aqueles detalhes não apareciam no diagrama. Eles estavam em terreno desconhecido no momento. Eu sou uma distração, explicou Taravangian. Tenho que ir com a força expedicionária até Imu. Então, quando Jaqueved virar a casaca, o espinho negro estará tão concentrado em mim, na ameaça imediata aos seus soldados, que vai deixar passar qualquer coisa que ódio esteja tentando fazer nesse meio tempo. Não pode ser tão importante a ponto de arriscar você, disse Mral. Taravangian tinha suas suspeitas. Talvez a manobra de Odion fosse digna de custo, talvez não. Mas não importava. Seguindo as ordens do deus, Taravangian havia passado um ano preparando Jaqueved para trocar de lado, promovendo as pessoas que Odion queria, posicionando tropas. Agora que estava feito, Taravangian era inútil. Pior, era uma fraqueza em potencial. Assim, Taravangian seria entregue aos aletianos para execução e seu cadáver queimado sem um funeral apropriado. Os aletianos não honravam traidores. Reconhecer seu destino era doloroso, como uma lança atravessando o estômago. Era estranho quanto aquilo o incomodava. Estaria morto, então, por que se importar com o funeral? Ele se virou da janela e apertou com firmeza a mão de Mral, e então deu-lhe um abraço inesperado. Deu outro abraço na baixa e confiava bem, a serva que cuidara dele durante todo aquele tempo. Ela lhe entregou um pequeno pacote de suas geleias favoritas, vindas da longínqua Shinovar. Eram cada vez mais raras depois que o comércio com aquele estranho país havia sido cortado. O diagrama indicava que provavelmente um ou mais dos desfeitos havia se instalado lá. Vezes demais, aqueles que escrevem a história focam nos generais e nos eruditos, em detrimento dos trabalhadores silenciosos que cuidam para que tudo seja feito.
A salvação do nosso povo é a vitória de vocês tanto quanto minha, disse Taravangian para Mabem. Então se curvou e beijou a mão dela. Por fim, ele se voltou para Dukar, o guarda-tempo que administrava os testes de inteligência de Taravangian a cada manhã. Sua túnica era tão extravagante e tola como sempre, mas a lealdade do homem permaneceu firme enquanto ele erguia sua bolsa de testes. Eu deveria ficar com o senhor, Vossa Majestade, disse ele enquanto a lareira próxima lançava faíscas, os pedaços de lenha se deslocando. Ainda vai precisar de alguém para realizar os testes todas as manhãs. Os testes não são mais relevantes, Dukar, respondeu Taravangian gentilmente e levantou um dedo. Se você permanecer, será executado, ou talvez torturado para fornecer informações sobre mim. Embora eu tenha prometido fazer o que fosse necessário para salvar nosso povo, não vou dar um único passo a mais, nem uma única morte além do necessário. Assim, meu ato final como seu rei é ordenar que parta. Dukar se curvou. Meu rei, meu eterno rei. Taravangian olhou de volta para a Drotagia e desdobrou uma folha de papel do bolso. Para minha filha. Ela será rainha de Carbrand quando isso acabar. Certifique-se de que ela me renegue. Esse é o motivo por que a deixei de fora. Guie-a bem e não confie em Dova. Por ter conhecido outro dos arautos, tenho certeza de que Batá não é tão estável quanto parece. A Dorotagia tomou a mão dele uma última vez, então deu um tapinha em sua cabeça, como fazia para irritá-lo na infância, quando começara a ficar mais alta do que Taravangian. Ele sorriu, então observou todos fazerem uma mesura, um a um, e então partirem lentamente. Eles fecharam a porta e ele ficou sozinho. Taravangian pegou sua cópia do diagrama encadernada em couro. Apesar de anos de esperança, nunca vivera um dia como aquele em que criara o livro. Mas aquele único dia fora o bastante. Foi mesmo? Sussurrou parte dele. Você salvou uma única cidade. O melhor que podia fazer. E esperar mais que isso seria perigoso. Ele foi até a lareira e assistiu os espelhos de chama que dançavam. Então deixou sua cópia do diagrama cair no fogo. Vai tomando nariz, pô, agora sentindo pena pelo desgraçado.